Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez estamos juntos ao meio-dia, ou já passado um pouco do meio-dia, hoje nós tivemos alguns problemas, algumas tarefas que aconteceram antes que impediram de poder transmitir para você no horário do meio-dia. Mas sempre temos nos preocupado com isso, de sempre ao meio-dia estarmos juntos todos os dias. De qualquer forma, inicia agora o manancial do meio-dia, onde estamos meditando e refletindo na palavra do Senhor. E pensando nessa reflexão, vamos ouvir um louvor que é cantado pela irmã Idmar Brito, que tem nos auxiliado através do YouTube, fornecido, disponibilizado para todo mundo, para quem quiser assistir, estarmos louvando ao Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus. Oi gente, paz a todos, eu sou Idmar Brito e hoje eu vou cantar a música Rompendo em Fé. Que todos os dias vivamos com muita fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Que bênção mesmo romper em fé, saber que a nossa fé, quando bem firmada em Cristo Jesus, nos faz ultrapassar limites, nos faz enfrentar montanhas, e principalmente num tempo como nós estamos vivendo, um tempo de preocupação, de enfermidade, onde milhares de pessoas estão perdendo a vida por causa de um vírus. Nós devemos estar sim confiando no nosso Senhor, depositando toda a nossa fé e que Ele estará nos orientando, nos protegendo e nos direcionando para enfrentar de maneira saudável esta enfermidade. É verdade que nós cremos num Deus todo-poderoso, é verdade que temos um Deus que pode fazer a cura e o milagre a qualquer momento. Mas também é verdade que Deus deu ao homem inteligência e capacidade de se cuidar, de tratar-se, de valorizar a si mesmo. Por isso que nós temos no mundo hoje a ciência como forma de cuidado do ser humano.
E aquilo que o homem pode fazer, nós devemos estar auxiliando para ser cumprido, como tratamentos, como a profilaxia, como o cuidado diário com a saúde. Vamos fazer isso, vamos caminhar desta forma, e eu tenho certeza que o Senhor Deus estará nos abençoando para passar por esse tempo de isolamento da melhor forma possível. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Eu quero, neste momento, compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus, baseado no livro de Lucas, capítulo 22, verso 31 a 62. A história de um homem que se precipitou, tomou decisões precipitadas. E eu e você precisamos aprender com ele para não cometer o mesmo erro que Pedro cometeu na sua vida, mesmo estando frente a frente de Jesus. Vamos ver lá? Vamos ver o texto de Lucas, capítulo 22, verso 31 a 62. Então disse o Senhor disse, Simão Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse, Senhor, estou pronto para ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu, Pedro, vou lhe dizer uma coisa, hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Em seguida, Jesus lhe perguntou, quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa de viagem, sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? Responderam eles, não. Então ele disse, agora porém peguem dinheiro e uma bolsa de viagem. Se não tiverem uma espada, vendam sua capa e comprem uma, pois é necessário que se cumpra esta profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo o que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Eles responderam, Senhor, temos aqui 2 espadas. É suficiente, disse ele. Jesus ora no Monte das Oliveiras nesse momento. Esse trechinho aí é uma introdução. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse, orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que de seu suor caía, Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse, basta, e tocando a orelha do homem, curou. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali ensinando. Mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Então, eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles.
Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza, esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Então, o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. O texto que acabei de ler, do Evangelho de Lucas, narra um momento muito doloroso na vida de Jesus, mas também muito revelador do comportamento de um dos discípulos, como também de todos, mas em especial de Pedro. E fica a pergunta: por que Pedro negou a Jesus? Qual a razão de Pedro ter agido dessa forma? É importante destacar nesse momento que nenhum comportamento nosso é fortuito, acontece por acaso, ele tem suas consequências, ele acontece por causa de alguma ação anterior ou por causa de algumas escolhas. Vamos ver um pouco sobre isso. O discípulo Pedro, que durante 3 anos andou ao lado de Jesus, foi uma figura controversa, sempre pronto a prometer, a perguntar e a responder. Era o menos provável a negar a Jesus. Por que isso aconteceu? Vejamos algumas razões. Pedro foi emocionalmente precipitado quando prometeu ir com Jesus para a prisão e até morrer com ele. Ali no verso 33 de Lucas 22. Esse descontrole emocional não é salutar para a vida espiritual do cristão. Pedro foi negligente no tempo que Jesus reservou para que orasse com ele. É só olharmos no verso 45. Muitas vezes nós estamos tão entristecidos que falamos: Senhor, eu vou ficar no meu canto, eu não tenho cabeça para orar. Cristão que não tem um programa de oração está fadado à queda. Todos os dias, orar, buscar a face de Deus, mesmo que você não esteja com vontade. Não é a sua vontade que precisa determinar isso. Pedro foi um homem violento. Usou da espada para defender seu mestre, que estava prestes a ser preso, cortando a orelha daquele homem. Verso 50. Devemos acorrentar o gigante da violência que temos dentro de nós. Quantas vezes nós agimos com violência? Às vezes não é física, às vezes são as palavras. Elas são rudes, ofendem, machucam. Pedro seguiu a Jesus de longe após sua prisão. Verso 54. Lamentavelmente, há muitos cristãos formais que têm esse mesmo comportamento, vivem escondidos, de longe querem experimentar dos cuidados ou das bênçãos de Deus. Por segui-lo de longe, acabou sentando-se exatamente no pior lugar, como diz o Salmo, na roda dos escarnecedores do Filho de Deus. No verso 55 você vai ver isso em Lucas 22. E, sentado àquela roda, negou a Jesus quando foi identificado por causa de talvez por causa de seu sotaque, como galileu. Felizmente, Pedro reencontrou-se com o Salvador e, arrependido de suas fraquezas, tornou-se um dos grandes apóstolos do cristianismo. Guarde esta frase. Você se identifica com algum comportamento de Pedro? Se sim, é hora de corrigir-se antes que negue a Jesus como ele fez. Pedro teve a oportunidade de se arrepender do seu erro. No verso 62 ali de Lucas, diz que ele, depois de ter negado a Jesus, ele estava no pátio
no pátio, na casa do sumo sacerdote. Jesus estava naquele pátio, mas num lugar mais afastado, porque ele estava preso. E quando o galo canta e Pedro havia negado Jesus 3 vezes, Jesus se vira e olha para ele. E naquela hora, Pedro deve ter se lembrou, o texto diz isso. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. A narrativa do verso 62 diz que ele saiu dali chorando amargamente. Mas se formos olhar o Evangelho de João, no final do livro, nós vamos encontrar o mesmo Pedro conversando com Jesus, à beira do mar, e Jesus perguntando para ele, Pedro, você me ama 3 vezes? E Pedro responde 3 vezes, eu te amo, Senhor. Não te amo do jeito que o Senhor gostaria, mas do jeito que eu sei. E assim mesmo o mestre diz, então cuida dos meus cordeirinhos. Muitas vezes nós estamos fazendo escolhas, nos deixando levar pela amargura, pela dor, pela raiva, pelo que os outros vão pensar, e nos esquecemos de que com essas atitudes estamos negando a Jesus Cristo. Não deixe que isso aconteça. Permita que o Senhor seja o condutor de sua vida, em seus pensamentos, em suas atitudes, nas suas escolhas de vida. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido, este é o meu clamor a Deus por sua vida. Permita-se ser orientado pelo Senhor enquanto ainda há tempo, enquanto há vida. Pensando nisto, nós vamos, neste momento, louvar ao Senhor com o hino do cantor cristão, que foi cantado magistralmente o grupo Som Maior. Esse hino foi cantado na década de 80. E eles fizeram uma versão deste hino, que eu quero compartilhar com você neste momento. Vamos louvar ao Senhor com o hino 169 do cantor cristão. Vamos juntos? Prosseguir, mas de ti mesmo, ó Salvador.
Pai amado, por tudo que tens feito a cada um de nós. Agradeço, Senhor Deus, pela vida daqueles que estão conosco. Peço a sua misericórdia por cada um. Suplico, Senhor Deus, o seu cuidado pela vida de cada um. Eu sei, Senhor Deus, que muitos estão enfrentando dificuldades hoje dentro dos lares, alguns até por causa de estarem trancados, gerando ansiedade, gerando desconforto. Ó Pai, traga ao coração destas pessoas a tranquilidade que eles precisam, o conforto e a compreensão de que este tempo, por mais que seja um incômodo, trará bênçãos futuras para a vida de cada um. Senhor, a vida, nós precisamos continuar a cuidar bem dela. O trabalho, podemos depois reconstruir. A vida é só uma. Por isso, ajuda-nos a cuidar bem de nossas vidas. Abençoe os nossos familiares, amigos, irmãos, conhecidos, para que possamos juntos superar esse tempo de crise. Eu rogo a tua bênção sobre todos, no nome de Jesus. Talvez no início faltou um pouquinho de som para você e me perdoe, hoje realmente foi um pouquinho fora do normal. Por isso, Deus te abençoe e te conceda um excelente dia de sábado. Aproveite para estabelecer comunhão com a sua família, ok? E não se esqueça, dê o seu like aí e inscreva-se. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei. Se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei. Se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se os meus talentos não desenvolvi.